Campeonato Nacional de Trial Outdoor teve o seu fim no topo do Monte da Padela, distrito de Viana do Castelo, uma organização da Associação Padela Natural, com a Federação de Motociclismo de Portugal, a partir de um desafio lançado por André Afonso, que também se fez piloto neste dia, correu na classe Hobby. Muito público presente, 4 dezenas de participantes. Tendo em conta a proximidade geográfica com a vizinha Espanha, muitos pilotos espanhóis no Monte da Padela no fecho do campeonato 2016. A chuva ameaçou no início da prova, no entanto, manteve-se o tempo seco a maior parte do tempo, o que permitiu maior aderência no que toca ao piso e às máquinas e facilitou a vida aos pilotos presentes. 8 zonas de obstáculos a percorrer por 4 vezes por cada um dos pilotos, nível médio-alto, pedras graníticas naturais como base para esta última prova do campeonato de Trial Outdoor. Uma particularidade nesta prova, a presença do clã Garcia, 3 gerações distintas. Osvaldo Garcia, pai de André e avô de Miguel, pioneiro na modalidade em Portugal. O filho de Osvaldo, André Garcia, já herdado da modalidade, mas recordista de títulos nesta especialidade. E o terceiro, claro, o filho de André Garcia, Miguel Garcia, venceu na sua classe o campeonato e está a dar aqui os primeiros passos na modalidade. Muito público presente aqui no Monte da Padela, perto de Viana do Castelo. O tempo também ajudou, ameaçou chuva no início da prova, manteve-se seco durante o resto desta última jornada. Como referimos, muitos pilotos presentes na classe Hobby, presentes Osvaldo Garcia e André Garcia, pai e filho, com supremacia do pai. André Garcia foi 12º, 4º lugar para Osvaldo Garcia, o pioneiro da modalidade em Portugal. Este é André Garcia, aqui o vemos com uma moto bem antiga, o recordista de títulos em Portugal. Matou saudades aqui no Monte da Padela. Nesta classe Hobby, o terceiro foi Martin Riobo, o segundo André Afonso e mais um espanhol presente a ganhar esta classe. Adriana Amil foi o primeiro classificado. Estes são os jovens pilotos da classe infantis com motos elétricas. Matias Mesquita foi terceiro classificado na classe infantis, corre em O7. Em Gás, a piloto Madalena Moreira, segunda classificada. E Miguel Garcia, o outro do clã Garcia, a completar as 3 gerações, venceu aqui e foi também campeão no que toca à sua modalidade. Aqui vemos o piloto Miguel Garcia. Total de 27 pontos, por uma vez não penalizou. Mais uma classe com jovens pilotos, todos da Escola de Trial da Federação de Motociclismo de Portugal. Este é Dinis Sá. Aqui o vemos, ficou na terceira posição, número 36. Segundo posto para Leonor Moreira, aqui vemos a jovem piloto. Ficou na segunda posição. E este é Paulo Bala Júnior. Venceu a classe de iniciados, foi também vencedor nesta classe. De resto, a ordem manteve-se no que toca ao campeonato. Terceiro posto para Dinis Sá, Leonor Moreira foi segundo, primeiro Paulo Bala Júnior. Agora a classe de promoção, com todos os pilotos a pertencerem à Escola de Trial da Federação, todos eles a correrem em Gás 125 e supremacia feminina, já que há 2 pilotos e apenas um piloto nesta classe de promoção. Esta é Mariana Valente, que a vemos em ação. Não foi uma boa prova para a Mariana, 109 pontos de penalização. 33 na primeira volta, depois veio a melhorar, voltou a piorar na última volta, 28 pontos. Mariana Valente foi terceira classificada aqui e também terceira no campeonato. Este é Duarte Lopes, o piloto foi segundo aqui no Monte da Padela e também segundo no campeonato. Duarte Lopes fez 47 pontos de penalização. A primeira foi de facto a sua pior volta. 19 pontos na primeira volta, 7 na segunda, depois 9 na terceira, uma dúzia na última volta, 47 no total. E esta é já a vencedora da classe de promoção, Mariana Afonso. 9 pontos apenas, supremacia clara em relação aos adversários. Mariana Afonso não penalizou na segunda volta, teve 4 pontos na primeira, 3 na terceira, 2 na última, 9 no total.
andamento superior e de facto técnica já apurada para Mariana Afonso na classe de promoção, a vencedora desta classe no campeonato 2016. E já estamos então com imagens de outra classe, os consagrados, mais uma piloto, Sofia Porfírio, corre em gás-gás, é também da Escola de Trial, foi quinta classificada aqui no Monte da Padela, 128 pontos de penalização. Este é João Borges, quarto classificado, correu em gás-gás 300, 120 pontos no total de penalização. Este é Leonardo Coimbra, piloto número 15, foi terceiro classificado aqui no Monte da Padela e com esta classificação conseguiu também, em termos de campeonato, o último lugar de pódio, fruto também da ausência de Manuel Teixeira, que depois da prova de Chaves, a penúltima do campeonato, seguia à frente no campeonato. 2 pontos de distância para Rita Vieira, não esteve presente aqui e com isso hipotecou as hipóteses de contabilizar pontos e assim ser campeão nesta classe de consagrados. Subiu ao pódio Leonardo Coimbra, aqui vemos o piloto também a correr em gás-gás 300, 110 pontos de penalização. Um bom início de prova para o piloto Leonardo Coimbra, apenas 19 pontos de penalização, depois piorou 34, 27 e 30 nas outras 3 voltas às 8 zonas de obstáculos, que como vemos eram compostas sobretudo por granito natural. Segundo posto para Bernardo Votes, que aqui vemos em ação, piloto que, apesar deste segundo lugar, não conseguiu lugar de pódio nas contas finais do campeonato, foi apenas quarto. Aqui vemos o piloto concentrado para ultrapassar esta zona de obstáculos, mais uma em pedra. Boa resposta da sua máquina, uma gás-gás 125. Este é também um piloto da Escola de Trial da Federação. 51 pontos de penalização no total. Começou mal, acabou melhor. 16 pontos na primeira volta, 17 na segunda, depois apenas 9 na terceira e quarta voltas, às 8 zonas de obstáculos. Cá está o piloto número 17, Bernardo Votes, segundo classificado aqui perto de Viana do Castelo e quarto no campeonato. E esta é já a Rita Vieira, foi a vencedora da prova e a vencedora do campeonato. Tirou partido da ausência de Manuel Teixeira e conseguiu pontos para assumir a liderança nas contas finais. Rita Vieira corre em beta, é da Raposeira Bubbles, fez 47 pontos no total, 11 pontos na primeira volta, 15 na segunda, 7 na terceira, e fez até mais pontos de penalização na última volta em relação ao segundo, Bernardo Votes, mas conseguiu apenas 47, 4 pontos menos de penalização do que o segundo classificado. Aqui vemos Rita Vieira, nome forte de classe de consagrados no trial outdoor português. Ela e o seu irmão dominam o panorama de trial outdoor do nosso país, ambos vencedores nas principais classes da modalidade. Rita Vieira, que considerou boas as zonas de obstáculos para ela com dificuldade média-baixa, claro, tendo em conta a sua experiência. Foi um campeonato positivo, apesar de inesperado para a campeã portuguesa, não estava à espera de vencer. Aproveitou, como dissemos, a ausência de Manuel Teixeira, a piloto que está mais dedicada ao enduro. E para 2017, para o próximo ano, ela quer mesmo correr o campeonato de enduro da Europa e se calhar do mundo. E se participar no Trial das Nações, vai também dedicar-se ao trial português, para que assim possa treinar para obter a melhor prestação. Cá está a Rita Vieira, muito concentrada, com grande perícia nesta zona de obstáculos, a vencedora da classe Consagrados. O campeonato acabou por correr bem, fui campeã nacional da classe Consagrados, não estava à espera, mas foi um bom campeonato, apesar de não treinar muito esta modalidade, já de estar mais dedicada ao enduro. O enduro acaba por me trazer algumas vantagens também, o que é bom, mas sinto também que falta bastante treino em cima desta moto, que acaba por ser muito diferente, mas foi positivo. Tem umas boas zonas, dificuldade média-baixa e fiz alguns pontos desnecessários, mas consegui a vitória e era o que eu queria.
E agora a classe rainha do Trial Outdoor Nacional com 4 pilotos. Este é Filipe Paiva, piloto que corre em Montesa. Filipe Paiva foi quarto classificado aqui no Monte da Padela e também quarto nas contas finais do campeonato. Filipe Paiva corre pela Montesa Lousa Motos Trial Motor. Em 5 zonas não teve pontuação em termos de penalização. Conseguiu 5 zeros ao longo da prova aqui, perto de Viana do Castelo, mas por 13 vezes teve penalização máxima. Aqui está o piloto concentrado a preparar a sua máquina e a ultrapassar com alguma facilidade esta zona de obstáculos. Filipe Paiva fez 29 pontos na primeira volta, foi a sua pior volta. Melhorou na segunda, 21, voltou a piorar 24 na terceira. A melhor volta foi a última, a quarta, com apenas 19 pontos de penalização, 93 no total. São estas as contas para o piloto que aqui vemos a penalizar por uma vez nesta zona de obstáculos. Este é já Miguel Rodrigues, piloto que foi terceiro classificado aqui nesta última jornada. Mas com este resultado assegurou a segunda posição no que toca ao campeonato nacional. Miguel Rodrigues é piloto da Escola de Trial da Federação. 58 pontos de penalização, mais 4 do que o segundo classificado aqui no Monte da Padela. Conseguiu uma dúzia de zeros nesta prova. Aqui está o piloto Miguel Rodrigues aos comandos da sua JGAS. A sua pior volta foi também a primeira. 21 pontos de penalização. A sua melhor volta foi a terceira volta com apenas 9 pontos. Ele que por 7 vezes teve penalização máxima aqui, neste bonito cenário no Monte da Padela. Cá está o piloto com a sua JGAS. Miguel Rodrigues, o terceiro classificado, segundo no Campeonato Nacional. Este é o piloto espanhol Javier Pinheiro. Ele foi segundo aqui no Monte da Padela, mas apesar deste segundo lugar não conseguiu em termos de campeonato ultrapassar Miguel Rodrigues. Ficou no último lugar de pódio no que toca à contabilidade final. Aqui vemos o piloto espanhol aos comandos da sua GAS 300. Javier Pinheiro, que por 15 vezes não penalizou. Foi uma boa prova para este piloto, número 7, que aqui vemos. Ele corre pela GAS AR Jones, piloto já com muita experiência nesta modalidade. Aqui o vemos a penalizar. O público presente para ver a perícia destes pilotos da classe rainha do Campeonato Nacional de Trial. 20 pontos de penalização para o espanhol na primeira volta, que foi também a sua pior volta. Depois veio sempre a melhorar, 15, 10 e 9 respectivamente, nas restantes voltas às 8 zonas de obstáculos. 54 pontos no total, menos 4 do que Miguel Rodrigues, e por isso conseguiu o segundo lugar. O piloto espanhol teve penalização máxima em 8 zonas de obstáculos. Lembro que os pilotos tinham que percorrer por 4 vezes as 8 zonas de obstáculos, muito bem distribuídas nesta excelente organização da Associação Padela Natural. Aqui vemos Javier Pinheiro concentrado. A concentração é de facto fundamental para se poder levar de vencida às zonas de obstáculos sem penalizar. Foi o que aconteceu aqui, como vemos. Boa prova para Javier Pinheiro, segundo classificado, terceiro no campeonato. E este é Diogo Vieira, que tinha somado por vitórias as provas realizadas no Trial Outdoor, e já agora diga-se, no Trial Indoor Nacional. É de facto o nome maior português no que toca às provas de trial dentro e fora de portas. 17 pontos de penalização, diz bem a diferença pontual da classe de Diogo Vieira. 17 para ele, 54 para o segundo classificado. Uma grande diferença. Diogo Vieira corre em beta e somou aqui mais uma vitória. Ele venceu todas as provas do campeonato. Corre pela Raposeira Bubbles. É exemplo do que aconteceu com quase todos os pilotos por uma questão de habituação. Também a primeira volta foi a pior em termos de penalização, 9 pontos de penalização. 5 na segunda volta, na terceira nem penalizou e apenas 3 pontos na quarta volta para Diogo Vieira. Para se ter uma ideia da capacidade do piloto, por 25 vezes nem sequer penalizou e apenas por 2 vezes teve penalização máxima.
Foi uma grande prova, mais uma, para Diogo Vieira. Aqui o vemos em plena ação e quase sempre com muito poucos pontos de penalização. Foi então uma época fabulosa para o campeão português da modalidade indoor e outdoor. Venceu todas as provas. Já tem planos o campeão português para o ano 2017. Vai correr o campeonato mundial de Super Enduro. Vai fazer algumas provas de Extreme e também de Trial. Provas que exigem mais técnica e mais perícia. Também Diogo Vieira achou uma boa organização aqui no Monte da Padela. E também agradeceu a São Pedro o facto das tréguas da chuva terem ajudado os pilotos e as máquinas no que toca à aderência em relação ao piso e às pedras de granito, a base natural para as zonas de obstáculo. Também por isso melhoraram a prestação nas outras voltas. A primeira foi sempre menos conseguida em termos de penalização, já que a aderência de facto não era a melhor. Cá está Diogo Vieira da Raposeira Bubbles, ele e a sua beta, uma junção perfeita durante todo o campeonato. Todas as provas representaram vitórias para o campeão português. Aqui o vemos em ação uma vez mais, a tornar fácil o que poderia ser um pouco difícil. Primeiro lugar para Diogo Vieira, primeiro lugar também no campeonato. O piloto revalidou o título. Foi uma época bastante positiva, não treinei tanto quanto gostaria e quanto deveria, mas já tenho alguma experiência nisto, dediquei-me um bocado mais ao Enduro, que também me fez bem em algumas coisas desta modalidade, e pronto, foi bastante positiva, consegui alcançar os 2 títulos, tanto de Indoor como de Outdoor, e vencer as provas todas, e estou bastante satisfeito. A prova 2 foi uma organização bastante boa, tivemos dorsais pela primeira vez para os mochileiros e para os pilotos, diferentes do resto do campeonato, mas as zonas estavam um pouco fáceis, talvez por causa da previsão de chuva e como tem chovido nestes últimos dias. Se estivesse a chover, as zonas complicavam-se um bocadinho mais, mas teve bom tempo, a terra começou a secar e as zonas tornaram-se um bocadinho fáceis, mas gostei, achei que as zonas estavam boas, podiam ser um bocadinho mais difíceis, mas foi uma boa prova. Para 2017 vou fazer o campeonato, em princípio o campeonato mundial de Super Enduro e algumas provas de Extreme e se calhar focar-me mais um bocadinho no Trial, porque vou estar numa vertente mais técnica e menos rápida do Enduro e o Trial dá-me bastante jeito para essa modalidade. No final desta jornada e já no fecho do campeonato em ambiente noturno, o dia já ia longo, é tempo de pódios. Vamos à classe de infantis, cá está Miguel Garcia, o vencedor da prova, e também ele, Miguel Garcia, o vencedor do campeonato. Na classe de iniciados, Paulo Bala Júnior foi o vencedor desta prova aqui em Viana do Castelo e também foi o vencedor desta classe de iniciados no que toca ao campeonato. Na classe de promoção, a vencedora foi Mariana Afonso e também ela a vencedora do campeonato na classe de promoção. Mais uma menina no lugar mais alto do pódio, desta vez na classe de consagrados. Rita Vieira venceu a última prova e foi, algo inesperadamente, a vencedora do campeonato, fruto da ausência de Manuel Teixeira. E agora a classe de elite, terceiro lugar para Miguel Rodrigues, segundo posto para Javier Pinheiro, primeiro lugar para Diogo Vieira nesta última jornada. Contas diferentes no que toca ao campeonato. Último lugar de pódio para Javier Pinheiro, segundo lugar para Miguel Rodrigues. O topo do pódio, o mesmo para Diogo Vieira, que revalidou o título. E assim se concluiu o Campeonato Nacional de Trial Outdoor 2016 no Monte da Padela.